Agora chegou a nossa terceira aula e com ela o momento mais esperado desse curso, que é quando a gente começa a utilizar a poderosa visualização de dados do Python para tirar insights ainda mais fácil do que fazendo isso de uma forma tabular. Então aproveita bastante, vocês vão ver que nós vamos utilizar vários comandos de programação aí simples, mas que são extremamente úteis para a gente construir gráficos poderosos rapidamente para a gente utilizar nas nossas análises comerciais. Agora aqui, pessoal, olha que legal. Nós vamos começar a trabalhar com a visualização de dados no Python. E aqui fica muito legal. Vocês vão ver que a gente não vai ter tanta dificuldade para conseguir gráficos, para visualizar essas informações. Então nós vamos começando com um gráfico aí fundamental na visualização de dados, que é o histograma, né? Como será que está a minha distribuição das vendas semanais? Vamos ver? Então eu estou utilizando esse código aqui, ó, que é o código de plotagem, tá? Ele está utilizando a biblioteca Seaborn aqui, lembra que eu importei ela como SNS no começo, né? E o que o código faz aqui para gente, pessoal? Primeiro, ele pergunta quais dados que eu vou plotar, qual que é o título, ó, qual que é o título do eixo X, qual que é o título do eixo Y. Então tudo isso a gente vai preenchendo, não é mesmo? A gente não precisa ficar quebrando a cabeça com o código, não é mesmo? Então, ó, vou plotar aqui, ó. Olha aí o meu histograma, que bacana. Tá vendo, ó? Então eu consigo ver aqui, ó, a frequência, né, de vendas semanais de acordo com os valores aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma frequência muito maior aqui de vendas na casa de 500 mil dólares, né? Que seria o meio milhão aqui. Tá vendo, ó? Então, isso eu já consigo ver aqui esse nossa distribuição de vendas. Por exemplo, poxa, olha que maravilhoso se ao invés do meio milhão de dólares, as nossas vendas fossem a maior frequência aqui é de 3 milhões. Será que tem algo que eu possa fazer para que essa frequência aqui aumente? Para que eu aumente as vendas a partir de 2 milhões por semana aqui? É algo que a gente pode analisar, não é mesmo? Vamos ver um outro gráfico aqui, que legal, ó. Eu vou utilizar o gráfico de dispersão. O que o gráfico de dispersão traz para a gente? Ele vai comparar duas variáveis. Que variável que eu vou comparar? Será que a minha venda semanal ela é impactada pela taxa de desemprego? Vou pegar e vou utilizar agora um gráfico que é o scatter plot, que é o nome do gráfico de dispersão, tá? Comparando se a minha venda semanal depende da minha taxa de desemprego. O restante aqui são informações do gráfico, tá? Então, ó, vou plotar aqui. Ele vai demorar um pouquinho mais, mas vai trazer para a gente. Olha que interessante. Conforme a taxa de desemprego aumenta, a nossa taxa de vendas semanais cai, não é mesmo? Poxa, mas isso é meio óbvio, né, Colucci? É óbvio, mas, por exemplo, eu já consigo ver aqui que começa a piorar mesmo quando eu tenho, por exemplo, algo entre 8 e 9 aqui, por exemplo, ó, da minha taxa de desemprego. Até então, por exemplo, uma taxa de desemprego de 6 até 8 e pouco, a gente vê que ela não impacta tanto, né? Então, se eu vejo que a minha taxa de desemprego está aumentando numa determinada região de uma loja, o que eu posso fazer para melhorar? Né? O que eu posso ter de ação comercial para poder aumentar isso? Não é mesmo? Então, que a taxa de desemprego vai impactar, a gente já sabia, mas, por exemplo, a gente não sabia que tinha um intervalo ali, por exemplo, que ela fosse muito parecida. Não é mesmo? Vamos ver agora um outro gráfico. Eu vou plotar agora, por exemplo, a relação das vendas semanais com a temperatura. Será que impacta? A gente não tem esse código aqui. Vamos ver como é que é fácil fazer isso agora? Olha como que é simples plotar esse novo gráfico agora. Ó, eu vou criar um novo campo de código aqui. É um gráfico igual esse aqui que eu quero, não é? Ó, eu vou copiar esse código aqui. Ó, e vou mudar as informações. Ó. Agora eu vou usar a temperatura. Tá, ó, temperatura. Então, ao invés de utilizar a taxa de desemprego, eu vou utilizar a minha temperatura. Como é que eu chamei ela aqui? Ó? Temperatura. Vou até copiar ela aqui para utilizar lá no código sem errar uma letrinha ou alguma coisa assim. Ó. Ó, temperatura. E aqui vai ser relação entre temperatura e vendas. Olha só que legal. Vamos ver se ele mostra para gente. Tá aí o gráfico. Olha que legal, pessoal. Poxa, esse gráfico aqui a gente já vê que está
né, essa questão da temperatura não necessariamente está influenciando, né? Os maiores picos que a gente tem aqui, as informações, ó, se a gente olhar aqui as vendas mais altas, né, ela acontece aí entre 20 e 60 graus, né? Só faltou mudar um negócio aqui, tá vendo, pessoal? Meu gráfico ficou com desemprego aqui, ó. Vamos mudar aqui para temperatura também, ó. A gente sai mudando e esquece algumas coisas, ó. Ó, para vocês verem como é que é simples de editar, tá vendo, pessoal? Muito simples, né? Tá aí, ó. Consigo tirar alguns insights, mas poxa, essa informação aqui não necessariamente trouxe muita coisa para a gente, né? O que que eu posso fazer para analisar todas essas nossas informações? Eu posso utilizar uma matriz de correlação, né? Onde eu vou utilizar um mapa de calor aqui para ver todas as variáveis de uma vez, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, vou chamar de correlação, tá? Então eu vou usar uma uma função aqui de correlação nesses dados e depois eu vou plotar esses gráficos. Ó, então, primeiro eu calculo a correlação e depois eu ploto. Então, ó, tá aqui, ele vai calcular para a gente. Olha lá que interessante, tá vendo? Ó, aqui eu já consigo ver aonde que eu tenho as correlações. Ó. Então, por exemplo, a minha venda semanal aqui, ó, tá vendo? Eu tenho como que ela vai impactando para cada uma aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o feriado, ele impacta na minha venda semanal? Muito pouquinho, ó. 0,04, tá vendo? Ó? Temperatura, como a gente viu, muito pouquinho, mas é negativo, né? Quanto mais a temperatura aumenta, menos o pessoal compra. O índice de preço impacta também. Agora, olha só, quem que mais impacta na minha venda semanal? A taxa de desemprego, tá vendo? Ó? E o combustível. Então, eu sei que se o combustível aumentar, vai atrapalhar ali a minha venda semanal. Tá vendo? Ó, se a taxa de desemprego aumentar, vai. Na verdade, desculpa, pessoal, o combustível aqui até ele quase não impacta, né? Então, olha só, aqui a gente já tem um insight que eu estava fazendo errado, tá vendo? Ó? O preço de combustível ele quase não impacta. Agora, o índice de preço ao consumidor e a taxa de desemprego são os maiores vilões aqui, junto com a temperatura, apesar da temperatura ser bem pouquinho.